Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar sequência aí na aula, no curso aí de ajustamento de observações, tá? Métodos mínimos quadrados aplicado pelo método paramétrico. Então a gente já viu toda a teoria, já vimos um exemplo. Esse aqui agora é o exemplo 2, tá? O exercício 2 aplicado do método paramétrico, né? Do método mínimos quadrados. Bom, esse exemplo é um exemplo dos mais tradicionais, tá? Se vocês fizerem uma busca aí e quiserem até ver pessoas dando uma aula sobre esse assunto de forma diferente, né? Saindo um pouco da nossa área aqui, vocês vão ver que a maioria aí do pessoal, quando aborda o método dos mínimos quadrados, esse é um dos exemplos principais que eles utilizam, né? Que é o seguinte exemplo. Ó, vamos imaginar aqui que um fenômeno y, tá? Aqui não estou preocupado em definir o que é esse fenômeno, tá? É um exemplo genérico, ok? Então, um fenômeno y, seja lá qual for, certo? Ele foi observado, ou seja, ele foi medido. E esse fenômeno y tem relação aproximadamente linear com a variável x, ok? Então imagina lá que eu tenho uma variável x e eu observo esse fenômeno y a cada momento do x aqui. Então vamos imaginar aqui uma situação. Vamos imaginar aqui que o x é o tempo. Tá? Vamos imaginar aqui no gráficozinho que eu coloquei. O x é o tempo que eu estou registrando. Vamos imaginar. Em determinado tempo, né? Eu vou, em cada instante aí, eu vou observando em determinados instantes, né? Eu vou determinando, então, a minha variável, né? Eu vou medindo a minha variável y, né? Sei lá, tá? Eu vou medindo aí minha variável y em alguns momentos aí, em alguns instantes, né? Que eu estou chamando aqui de variável x. Vamos imaginar isso, tá? E aqui está o fenômeno y, né? Que está sendo observado, né? Então o fenômeno y aqui está sendo medido, ok? Então ele está sendo medido em função de x. E a gente observa, né, que esse fenômeno possui aí aproximadamente uma relação linear com x. O que a gente tem que resolver nesse exercício? A gente tem que estimar, então, pelo método paramétrico, os coeficientes a e b da equação da reta, né? Então, a gente sabe, então, que segundo grau, né, pessoal? Ensino médio, né? Equação da reta, né? A gente tem, então, essa função y igual a x mais b, né? Então, y tendo relação linear com a variável x aqui, né? Então, para eu definir, então, qual é essa reta, qual é a equação da reta, o que é? Determinar o coeficiente a e o coeficiente b dessa equação da reta. Tá? Aí aqui eu coloquei alguns valores, né, para a gente poder resolver então esse exercício, para vocês entenderem a ideia. Então vamos imaginar aqui que o x, como eu estou brincando aqui, né, esse exemplo aqui não existiu, tá? Esses números aqui são simulados, né, que eu simulei aqui, para a gente fazer a nossa brincadeira aqui. Então vamos imaginar que esse x aqui fosse os instantes, né, observados aí, né? Tudo bem? Digamos que esteja em minutos, tanto faz aqui, tá? Não estou nem colocando aqui as unidades, tá? De forma genérica. Então, nesse instante 10, observei o fenômeno y com um determinado equipamento, seja lá qual for esse equipamento, tá? E seja lá qual for esse fenômeno y, observei o fenômeno y, o fenômeno y deu o valor 40,3 com um desvio padrão, né? Então, esse aqui é o desvio padrão. Esse aqui é o desvio padrão da medida que o equipamento está fornecendo, né? A precisão da medida, né? Como a gente viu, né? Toda medida possui uma precisão associada, né? Então a precisão dessa medida do y1 aqui foi de 0,5. E assim por diante, medir no 10, no 20, no 30, no 40, no 50 e no 60. Então aqui estão cada uma dessas medidas, eu tenho 6 medidas então de y, né?
eu tenho 6 medidas de y, né, para cada instante aí de x. X aqui sendo tratado como constante, isso aqui é uma informação importante, né? Ou seja, constante. Estou supondo, então, que aqui não tem variabilidade, então só o y possui variabilidade. Depois, ao longo do curso, a gente pode comentar como se resolve quando x e y eu considero a variabilidade, mas aqui nesse momento não. E nesse momento, considero o x constante e o y como sendo quem foi medido de fato. E, portanto, o que possui precisão, o que possui variabilidade. Bom, então foram feitas 6 medidas e a gente agora tem que estimar, né, qual que é os coeficientes A e B da equação da reta que relaciona, então, o x com o y. Por que método? Utilizando o método dos mínimos quadrados, a partir, né, construído a partir do método paramétrico, que a gente já viu na teoria. Bom, deixa eu abrir aqui onde eu fiz a solução, para a gente continuar. Vamos lá. Opa, aqui já saiu na tela final. Vamos lá para a primeira. Tá? Um momentinho. Vamos lá. Vamos ver a resolução para esse problema. Então, sempre vocês vão ver que eu sigo aí o que eu chamo de uma receitinha de bolo, um passo a passo, que não tem erro, para vocês resolverem aí, né, pelo método paramétrico. Então, eu sempre começo lá, bem tranquilo. Número de medidas, né? Número de medidas que eu tenho, então, nesse exemplo. Bom, acabei de comentar com vocês, né? Foram 6 medidas, né? Foram 6 medidas do fenômeno y. Então, meu número de medidas, que eu chamo de n, é igual a 6. Meu número de parâmetros incógnitos são os camaradas que eu quero estimar no final do processo. Quem são? São os coeficientes A e o coeficiente B da equação da reta. Então, eu tenho 2 parâmetros. Esse meu exercício tem redundância? Né? Ou seja, eu tenho mais observações do que eu preciso? Né? Então, se eu tenho 2 incógnitas, do ponto de vista matemático, puramente, eu precisaria apenas de 2 equações. E, portanto, 2 medidas. Mas, sem redundância, né? Eu não posso aplicar o método dos mínimos quadrados. A gente já discutiu tudo isso aí ao longo da playlist. A importância da redundância. Então, aqui, a gente tem, então, que a redundância é o número de medidas menos o número de incógnitas no método paramétrico, né? É assim que a gente calcula a redundância. Então, a gente tem uma redundância de 4. Né? Então, 4, né, que obviamente é maior do que 0. Então, a gente tem redundância, né? Então, tá tudo ok, né? Tenho redundância, posso aplicar o ajustamento do MMQ, né, dos mínimos quadrados. Tenho redundância. Então, vou estimar os coeficientes A e B e ainda consigo obter, então, também o desvio padrão, né, a matriz variância e covariância desses parâmetros incógnitos. Bom, aí, próximo passo é apresentar o vetor das medidas, né? O vetor das medidas, o vetor Y. Então, nesse nosso exemplo, né, o vetor y vai ter 6 linhas por uma coluna. Serão as medidas do fenômeno y, que a gente apresentou anteriormente. Então, está aqui os valores, os 6 valores que foram observados para o fenômeno y. A gente agora vamos apresentar aqui o vetor dos parâmetros incógnitos, que é o vetor x estimado, né, o vetor a ser estimado, x chapéu aqui, né? O x-chapéu, então, aqui é quem eu quero estimar no processo do método dos mínimos quadrados. Quem que é? O coeficiente A e o coeficiente B, né, da equação da reta, né, que eu quero determinar. Aí o chapéuzinho aqui, né, circunflexo aqui, para indicar que é do vetor dos parâmetros estimados. Os parâmetros incógnitos estimados. Tudo bem? Vamos no passo a passo. Próximo que eu apresento nessa receitinha de bolo do passo a passo, matriz variância e covariância das medidas, né? MVC, matriz variância e covariância das medidas, né? Que é aí, dado por esse símbolo aqui, né? Que é por curiosidade, é o sigma maiúsculo, tá? E
MVC de Y, né, dado por esse símbolo. Já estão acostumados. Bom, a matriz variância-covariância de Y, embora eu não comentei lá no início do exercício, mas aqui a gente está considerando que as medidas são independentes. Então, independentes uma da outra, ok? Isso significa, pessoal, que se são independentes uma da outra, se foram medidas de forma independente, significa que as covariâncias, nunca é demais sempre repetir, né? Que as covariâncias entre as medidas é nula, porque eu não tenho correlação. Se é nula, a gente já está acostumado, né? A minha matriz variância-covariância das medidas, como a gente já viu anteriormente, quando as covariâncias são nulas, né? Eu tenho um montão de zero aqui na triangular inferior e na triangular superior, e a gente adota esse símbolo aqui, né? Para não ficar escrevendo um monte de zero. Então, só vou ter a diagonal principal, que na diagonal principal, o que eu vou ter? A variância de y1, a variância de y2, assim por diante, até a variância de y6, né? A gente tem, então, 6 medidas. Foi dado lá no início do exercício, quem? O desvio padrão, né? Então, foi dado lá o desvio padrão de y1, o desvio padrão de y2 e assim por diante. Né? Aqui na matriz variância-covariância, vocês já sabem, né? Está acompanhando a playlist, a gente entra com a variância, por isso que está aqui, então, elevado ao quadrado. Tudo bem? Bom, vamos continuar. O próximo que eu apresento é a matriz peso. Matriz peso. A gente viu na teoria que a matriz peso é dado pelo fator de variância a priori, que multiplica a matriz variância-covariância das medidas, que eu acabei de apresentar, ela invertida. Nesse nosso caso, pessoal, o exemplo 1 que a gente fez, eu transformei a peso em identidade. Tá? Por que eu transformei a peso numa matriz identidade? Né? Lembrando, né? Identidade, tudo 1 na diagonal e 0 fora. Por que eu transformei? Porque as minhas medidas, lá no exemplo 1, no exercício anterior a esse aí da playlist, todas as medidas tinham a mesma precisão. Então, bastava eu adotar o fator de variância a priori como sendo igual a essa variância das medidas. Que eu, ao multiplicar, né, aqui, eu transformo numa matriz peso-identidade. Nesse nosso exemplo, não tem como a gente fazer isso. Por quê? A gente tem aqui valores diferentes de variâncias. Então, não tem vantagem nenhuma, né? Então, lembrando também, a gente já viu na teoria que esse fator de variância a priori, a gente pode arbitrar, é nós que arbitramos, a gente pode arbitrar qualquer valor para ele, que ele não tem influência no resultado final, tá? De novo, repetindo, a gente vai ver a importância dele mais para frente, ao longo do curso aí. Bom, nesse momento, então, é o seguinte, como não tem como eu usar aquele artifício de facilitar a minha vida e transformar a peso em identidade, porque eu tenho variâncias diferentes, né? Tenho variâncias diferentes. Então, a melhor coisa a se fazer é adotar o fator de variância a priori como sendo escalar 1, né? Então, multiplicando por 1, eu posso ignorar isso aqui. E a peso fica, então, a matriz variância-covariância das observações a menos 1, invertida. Como a matriz variância-covariância das medidas, que a gente viu anteriormente, já é uma matriz diagonal, ela é uma matriz diagonal, inverter uma matriz diagonal é extremamente simples. Basta inverter, né, cada elemento da sua diagonal como se fosse inverter um escalar. Então, é só fazer 1 dividido pelo valor. Lembrando, se fosse uma matriz completa, muita calma. Não posso usar esse artifício, ok? Vocês já devem ter visto lá em aulas da matemática como que inverte matrizes completas, né? Que tem também valores fora da diagonal. Tá? Vamos continuar. Então, bom, a peso aqui, então, fazendo fator de variância a priori igual a 1, né? Então, fica simplesmente... A peso fica, então, simplesmente a matriz variância-covariância das medidas invertida. E é isso que a gente está fazendo aqui. Não estou fazendo as contas, tá, pessoal? Poderia aqui fazer as contas e colocar o resultado.
Porque depois disso tudo aqui eu joguei no Scilab. Vamos continuar. Bom, próximo passo, pessoal, é montar as equações, tá? Montar as equações do método paramétrico. Então, a gente viu na teoria que as equações do método paramétrico, elas devem ser escritas da seguinte maneira. O vetor das medidas menos o vetor dos erros estimados, ela é igual, isso aqui é função dos parâmetros incógnitos x. Do lado direito da equação, eu só posso ter elementos do vetor x chapéu, que é o meu vetor das incógnitas a serem estimadas, que no nosso caso é o A e o B, ou valores constantes. Desse lado aqui, direito, eu não posso ter nada do vetor y, nada do vetor dos erros estimados. Okay? E desse lado aqui, eu só posso ter elementos do vetor das medidas e elementos dos erros estimados. Então, vamos montar as equações dessa maneira. Bom, aqui está muito simples as equações. A gente viu que existe uma relação linear entre y e x. Então, é só escrever a equação da reta. Então, a medida y1 menos o erro estimado 1 é igual ao coeficiente A da equação da reta chapéu, né, que a gente quer estimar, vezes o x1. Né, o x1 já coloquei o valor dele aqui. Aí vocês voltarem lá para trás, vocês vão ver o valor que era o x, né? Era 10, 20, 30, 40, 50, 60. Né? Então aqui está entrando com o x. Nessa coluna aqui, ó. 10, 20, 30, 40, 50, 60. Nessa parte da equação. Mais o coeficiente b da equação da reta, b chapéu. Então é isso, né? Isso para y1 até y6, né? Então tem aqui, né, 6 equações e 2 incógnitas. Ok? Tudo bem? Bom, sempre, pessoal, receitinha de bolo do passo a passo. Lembra do vetor dos parâmetros aproximados? Que a gente viu na teoria? Que nós fornecemos também. Somos nós que devemos fornecer o vetor dos parâmetros aproximados. Sempre deixa para fornecer ele depois que vocês olharem para a equação, para o sistema de equações. Pelo seguinte que eu já falei no exercício 1, né, no vídeo anterior. Se o sistema já for linear, então se, né, as minhas equações já são lineares, o x0, o vetor x0, pode ser qualquer valor. Porque vamos lembrar da teoria. Para que serve o vetor x0? O vetor x0 serve para que eu possa pegar um sistema de equação não linear, enfatizando, e transformar num sistema linear. Para que eu possa fazer isso, então se meu sistema original ali é não linear, e a minha solução final, que daqui a pouco a gente vai ver a equação que a gente viu na teoria, ela é desenvolvida somente para linear, o x0 ele fez o papel de então o x0 ele faz o papel, o x0 juntamente com a série de Taylor que a gente viu na teoria, ele faz o papel para transformar o não linear em linear. Só que isso só é possível se eu der um x0 aproximadamente, já próximo, né? Um x0 próximo do x chapéu. Ou seja, é como se eu tivesse que fazer uma pré-solução por algum outro método. Né? Ok? É uma deficiência que tem o método dos mínimos quadrados. Você tem que ter uma solução prévia para aquilo que você quer estimar. Porém, se o meu sistema já é linear, eu posso dar qualquer x0 que o meu sistema continua linear. Então, x0 pode estar afastado o tanto que for do x chapéu.
ele vai continuar sendo linear, porque o sistema já é linear. Tudo bem? Então, pessoal, não se esqueça. Somente quando o sistema já é linear, você pode adotar qualquer valor para o x0. Que é o nosso exemplo aqui, né? Justamente a gente está querendo achar a equação da reta. Obviamente que esse meu sistema de equações aqui é linear. Então, x0 pode ser qualquer valor. Então, eu posso dar qualquer valor para o coeficiente A aproximado e qualquer valor para o coeficiente B aproximado. O zerinho aqui, de novo, não é, sempre repito, né? Não é elevado a zero, só para indicar que é do vetor x0. Se ele pode ser qualquer valor, nesse nosso caso, melhor coisa a se fazer para facilitar a vida é adotar A aproximado como sendo zero e B aproximado como sendo zero. Facilita. Poderia ser qualquer valor, tá? Mas, para facilitar, vamos adotar 0 e 0. Ok? Vamos continuar. Já temos aí o x0, a matriz ESO. Vamos para a matriz A. Né? O que é a matriz A? É a matriz das derivadas parciais. É a matriz das derivadas parciais. Ok? O que é, então? É eu derivar cada uma daquelas equações que eu apresentei, derivar em função de cada elemento do vetor x-chapéu e aplicar no vetor x0. Ok? Bom, aqui eu fiz aqui do lado para auxiliar. Então, tem 6 equações, né? Eu tenho que derivar aquelas 6 equações e tem que derivar em função de quem? Aqui também para auxiliar, a gente coloquei em cima. Tem que derivar em relação aos elementos do vetor x-chapéu, que é quem eu quero estimar. Então, tem que derivar em função de A-chapéu e em relação a B-chapéu. Aí é só, né, pessoal? Olha lá a equação, né, anterior, né? Vamos colocar aqui, né? Então, derivando a equação aqui, né? Então, derivando a primeira equação. Se eu derivar a primeira equação em relação a chapéu, dá 10. Em relação a B, dá 1, né? E assim por diante para as demais. Vai dando 20, 30, 40, 50, 60 e tudo 1 aqui quem acompanha o B. Tá? Então, por isso que a matriz A deu os valores aqui, né? Extremamente simples, né? Então, derivando em relação a A, deu os valores de X, né? Que são tratados aqui como constantes nesse exercício. E B, né, sempre derivando em relação a B naquelas equações, deu sempre 1. Então, aqui está a minha matriz A. Né, lembrando aqui que a teoria fala, né, tem que aplicar no vetor x0. Bom, vou aplicar no vetor x0, mas não tem sentido. Né? Eu aplico no vetor x0, mas não, os valores continuam os mesmos. Né? Agora, pensa se eu tivesse um sistema de equações não linear. Quando eu fosse derivar, vamos imaginar lá que tivesse lá A ao quadrado, uma equação fosse A ao quadrado mais B ao cubo, né? Então a derivada ia dar 2A, né? Mais 3B ao quadrado, né? Chapéuzinho. Aí eu sou obrigado a substituir pelos aproximados, né? Porque isso aqui tem que virar número no final, né? Para eu poder calcular. Bem, mas não é o nosso caso aqui. Como já, isso aqui é uma outra característica. Quando o meu sistema já é linear, o sistema original já é linear, quando eu faço as derivadas, a minha matriz A já dá números. Eu não preciso substituir nada aí dentro. Ok? E fiquem tranquilos que a gente vai ter exemplos mais complexos não lineares, para vocês entenderem mais ainda o conceito, a teoria. Então aí está a matriz A. Vamos continuar. Aí o vetor y0, a gente viu na teoria então que o y0, né, é aplicar cada função f de x chapéu no vetor x0, né? Então, eu pego aquelas equações que a gente viu anteriormente, que agora acho que não preciso voltar, né? A gente tem a parte direita lá das equações, né? Que é a f de x chapéu. A y0 é pegar a f de x chapéu e aplicar no x0, né? O que vai dar, pessoal? Ó, aí tem que voltar aqui também, que eu também não vou voltar, que vocês vão lembrar.
que o x0 nesse exercício, que é o a aproximado e o b aproximado, a gente adotou, né, como pode ser qualquer valor nesse nosso exercício, a gente adotou 0, 0. Então, eu vou ter que substituir aqui. Quando eu substituo 0, 0, ó, aqui é 0, aqui é 0, aqui é 0, aqui é 0, enfim, vai substituindo tudo 0, né? 10 vezes 0, 0, mais 0, 0. Em suma, o y0 nesse nosso exercício vai dar tudo 0 também, tá? Tudo bem? Um vetor com 6 zeros. Vamos continuar. Então, esse é o y0. Quem é que está faltando agora? O L. Quem é que vai ser meu vetor L? Que a gente viu na teoria. O L é o vetor das medidas y menos o vetor y0 que a gente acabou de ver. Que nesse nosso exemplo, nesse nosso exercício, esse cara aqui deu um monte de zero. Então, tchau para ele aqui. Então, nesse nosso exemplo, a L vai ser igual a y, né? Então, nesse nosso exemplo, o L deu igual a y, porque fica L igual a y menos tudo zero, então L igual a y. Y é o vetor das medidas. Então, nesse nosso exemplo, o L deu aí o y. Bom, aí é o seguinte, pessoal. Acabou aqui a receitinha de bolo, passo a passo. Temos a matriz A, temos a matriz peso e temos o vetor L. Agora, né, basta eu aplicar a equação geral, né, do método paramétrico, pelo método dos mínimos quadrados, né, que é dado que o x chapéu, então, é A transposto peso A, essa multiplicação, tudo isso aqui invertido a menos 1, A transposto peso L. Né? Então, basta a gente já tem a peso e a L, basta fazer essas multiplicações, essa inversão, enfim. E a gente tem na teoria também que o x chapéu, né? Então aqui na verdade, por que coloquei x chapéu, já vou explicar. Que na verdade é o x. Tá? Então, depois que você acha o x, você acha o x chapéu, que é o x aproximado, que nós fornecemos, mais o x que você acabou de calcular. Como no nosso exemplo, nós nesse exemplo, a gente teve a possibilidade de adotar o x0 como sendo tudo zero, né? Então, o x chapéu, nesse caso, é igual ao x. Então, eu posso falar aqui, isso aqui que eu estou determinando aqui agora, né? Então, eu posso colocar o chapéu nele aqui. Nesse nosso exemplo, né, o x chapéu é igual ao x. Se fosse um caso não linear, onde meu sistema de equações original lá fosse não linear, o x0 aqui eu teria um valor diferente de zero, né? Corrigiria aqui com o x que eu acabei de calcular, achava o x chapéu. Mas isso a gente vai abordar em outro momento. Quando já é linear, não canso de repetir, pode ser qualquer valor. Né? Então, se eu fosse chato, né, mesmo sendo linear, tivesse adotado um outro valor para x0, bom, aqui teria outros valores, né? Então teria que fazer x0 mais x. Como a gente facilitou nossa vida, a gente chamou o x0, colocou tudo zero, então o x chapéu já dá o x, né, já dá o x chapéu. Bom, calculado então os valores A e B, né? Então o x chapéu aqui, lembrando, né? O x chapéu vai me dar os coeficientes A e B, né, da equação da reta que eu quero determinar. E eu preciso saber, né, como a gente viu aqui já no curso, tudo que eu estimo, eu tenho que conhecer o desvio padrão. A qualidade, né, a precisão daquela estimativa. Então, também vou determinar o desvio padrão de A e desvio padrão de B a partir da equação que a gente já viu na teoria, né? A matriz variância e covariância do x estimado é o fator de variância a priori, que no nosso exemplo a gente adotou como sendo 1. Lá no início a gente adotou como sendo 1, que multiplica A transposto peso A menos 1. Aí eu tiro a matriz variância e covariância do x chapéu. Na diagonal principal eu vou ter a variância do A, a variância do B estimado, a variância do A estimado, a variância do B estimado, né? Fora da diagonal principal as covariâncias, enfim. A diagonal principal, tiro a raiz quadrada e tenho o desvio padrão daquilo que foi estimado. E vamos continuar na parte 2, porque agora eu vou para o Scilab para a gente fazer essa conta aí. Ok? Valeu! Parte 1 encerrada, aguardem a parte 2.